Bem, hoje a gente vai ter uma aula muito importante, principalmente pelas condições climáticas, né? Então, em criança é muito comum a gente pegar no consultório agora crise de asma, né? Então, eu vou passar para a doutora Fátima e ela vai se apresentar ali academicamente. Eu não vejo nenhuma relação de asma com neurologia, então estou encostado aqui. Gente, vamos lá. Então, ó, boa tarde para vocês. Também fico muito contente, são, assim, tirando o fato da gente gostar muito de estar podendo contribuir com essa formação, com esse aprendizado de vocês. Eu também estou junto de dois grandes amigos que eu tenho o maior carinho. São dois grandes colegas, batalhadores como eu, né? Querendo ajudar a gente a ter colegas cada vez mais capacitados, podendo contribuir aí na formação de vocês. Como eu sou pediatra, né, sou pneumologista pediátrica, eu sou da UF, trabalho como coordenadora geral do internato médico e sou professora titular da Faculdade de Medicina, né, na área de pediatria e pneumologia pediátrica. E tenho lidado muito com vocês, indiretamente, porque os nossos alunos, os internos, eles fazem 3 meses de internato obrigatório na atenção básica. Então, são distribuídos por várias clínicas da família aqui em Niterói. Então, sem dúvida, até essa é uma contrapartida, né, que a gente tem o maior prazer de estar aqui, porque eu sei que cada um de vocês, ou pessoas como vocês, certamente estão contribuindo também com os nossos alunos. E a nossa profissão tem isso de bacana, né? A gente, desde que a gente começa a entrar na faculdade, tem sempre um colega, um médico, um residente que ensina a gente quando a gente é aluno, né? Depois quando a gente é interno, e depois a gente se torna residente, ensina o interno, e é assim que a vida caminha, né? Uns ajudando os outros. Então, estamos juntos. Vou falar de asma, claro, na criança, porque eu sou pediatra. Mas, de uma maneira geral, eu acho que, para vocês que estão na ponta, lidando com adulto, criança, adolescente, a asma é uma doença, assim, claro que vai ter muita diferença quando você fala do adulto, né? Algumas diferenças, mas a questão da fisiopatogenia, a questão do tratamento, alguns aspectos são bem parecidos. Então, eu acho que ajuda todo mundo essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, tá? E vocês vão anotando as dúvidas, que a gente deixou um espaço para conversar. Se for uma dúvida muito intensa, pode interromper que a gente para e a gente volta para não seguir com muita dúvida, vamos dizer assim, tá? Então, eu anotei aqui alguns aspectos, só para a gente lembrar o que a gente vai falar. Vamos definir, vamos falar dos fenótipos, porque a asma da criança, obviamente, não é igual à asma do adulto. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico, de classificação de gravidade, de tratamento. Lembrando que, quando a gente fala de tratar asma, a gente tem sempre que focar em 2 vertentes. Uma, crise, tratamento da crise. E a outra vertente, que é o tratamento da doença, né? Para que a gente faça um tratamento preventivo e tente controlar, melhorar a qualidade de vida do paciente. Vamos conversar um pouquinho de técnica inalatória, que parece que é uma coisa que só interessa a parte da criança. Não é, não. Porque tem muito adulto que não consegue fazer direito a técnica inalatória e precisa usar um espaçador, um dispositivo para ajudá-lo. Principalmente quem lida aí, quem pega idoso. Vocês pegam idoso. Então, às vezes, o enfoque tem que ser parecido até com o da criança, tá? E o nosso espaço, como eu disse, de dúvida. Então, o que é asma? Esse é um conceito que a gente tem que começar a jogar e que existe para toda a asma. Eu sei que vocês vão falar assim para mim, mas o adulto tem a asma da aspirina, tem a asma, né? Eu tenho a doença pulmonar obstrutiva crônica. Claro que é diferente, mas a questão da inflamação, né, é um conceito muito importante da gente focar desde o início, que a asma é uma doença inflamatória crônica, né, que muitas células têm um papel importante. A asma, ela não tem apenas um único fator. Quando eu comecei a estudar asma, nem vou dizer há quanto tempo atrás, a gente achava que era uma doença bem mais simples do que a gente sabe que é hoje.
Por isso que a asma é uma doença, ela é plural, e em cada pessoa ela tem um fator que faz maior diferença. Por isso que também se fala tanto hoje em dia no tratamento personalizado da asma, né? Então, eu queria dizer que essa é uma questão importante. Muitas células são envolvidas, mastócitos, eosinófilos e toda aquela cascata da inflamação que essas células, né, estimulam. Acho que a gente que é médico tem que saber isso, na questão das citocinas, das interleucinas, né, o envolvimento do sistema TH2 quando a gente fala da asma alérgica. Em indivíduos suscetíveis, você tem sintomas frequentemente associados à obstrução do fluxo aéreo, que pode ser reversível com ou sem tratamento. A inflamação também causa um aumento da reatividade brônquica a diversos estímulos e existe uma heterogeneidade na apresentação da doença. Então, que fique bem claro para vocês, tá, gente? Esse conceito de doença inflamatória crônica. Então, olha, essa figura é antiga, mas eu gosto dela porque aqui você vê uma via aérea normal e aqui você vê o edema, a secreção, o broncoespasmo, a contrabroncoconstrição de uma via aérea inflamada, tá? Então, é mais para ilustrar. Tudo que nós vamos falar aqui, a gente vai se basear basicamente, claro, em qualquer livro-texto que vocês possam estudar asma, mas no GINA, né, que é essa iniciativa global de tratamento da asma, né, essa estratégia global para tratamento de asma, e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que ainda é a diretriz que a gente utiliza hoje. Tá? Então, trouxe isso bem resumido para vocês terem, tipo um pocket, né, para usar na hora da necessidade. Porque eu acho que essa é a nossa função, né? É tornar o conhecimento acessível para quem dele vai necessitar no seu dia a dia. Dizer que a asma é uma doença importante, né, gente? Eu nem preciso dizer isso. Esse também é um estudo que vale a pena vocês conhecerem, já devem ter ouvido falar, que é o estudo ISAC, que é um estudo da época, a partir de 2010, 2012, começou a ser implementado, e nós, baseados, né, nesses resultados, nós hoje podemos ter uma noção da prevalência da asma no mundo, tanto em criança de 6 e 7 anos, como na criança maior, que é de 13 e 14 anos. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, é um dado que vale a pena a gente saber no nosso país, que a prevalência da asma nessa faixa de idade é em torno de 5% a 10%. De uma maneira geral, a gente pode falar que no Brasil a gente trabalha com esse valor de em torno de 10%. Claro que em determinadas comunidades você pode ter um pouco mais, um pouco menos. Tá? Mas não é uma doença que traz para a gente pouca repercussão. Tá? Então, só saber da importância, né, da doença em termos de prevalência e, mais uma vez, focar na questão do processo inflamatório. A inflamação, ela pode ser aguda no momento da crise. Tá? Ela pode reverter ou não reverter. E ela pode se tornar uma inflamação crônica. Por isso que é importante a gente entender a fisiopatogenia para valorizar as etapas do tratamento, que é muito complicado você, como médico e como mãe, você usar a medicação para uma criança que naquele momento não está doente. Tá? Mas olha onde a gente pode estar aqui, ó, nesse momento. Por quê? Porque eu quero evitar isso aqui. Até hoje, a gente não sabe o que acontece com a via aérea da criança com asma. A gente tem estudos mostrando, vocês vão ver depois, que a função pulmonar de quem tem asma é mais acometida. Então, essa questão do remodelamento, que é tão bem conhecido na asma do adulto, né, que é uma consequência dessa inflamação crônica, a gente não sabe se a gente consegue tratar a inflamação crônica da criança e evitar o remodelamento. Então, essa é uma questão que hoje vem sendo muito discutida e ressuscitou por conta de quê? Dos imunobiológicos, que estão aí bombando. Tá?
Então, hoje, o que eu quero, claro, falar com vocês o que é o mais comum, mas a gente também tem que saber o que está acontecendo de up to date, né? Então, os imunobiológicos estão chegando com essa proposta. Será que a gente, tratando a criança, a gente vai evitar isso aqui? O remodelamento? Porque isso aí é cicatriz, isso aí não vai ter solução. Tá? E, há pouco tempo, entre aspas, né, se liberou o imunobiológico para criança a partir de 6 anos com asma grave. Mas também nós vamos chegar ao final dessa apresentação focando no fato de que a criança, em geral, tem uma asma benigna. A criança raramente tem uma asma grave, como provavelmente vocês veem muito mais do que eu, que não lido com adulto, numa pessoa adulta. Tá? Então, a asma da criança, na maioria das vezes, é uma asma que vai ter broncoconstrição, oh meu Deus, aqui, broncoconstrição, edema, secreção, tosse, vai ter um recrutamento celular, um dano epitelial, algumas modificações estruturais, e se a gente atuar neste momento para tentar evitar isso aqui, tá? Que é o remodelamento. Mais uma vez, mostrando uma via aérea normal e o epitélio de uma via aérea inflamada, destruída pela asma, tá? Mesma coisa aqui. Eu não sei, mas eu acho que vocês jovens, a visualização facilita, né, o entendimento. E daí vocês vão gravar, toda vez que virem uma criança com asma, vão lembrar dessas figuras para não deixar a via aérea da criança ficar assim. Então, a asma da criança é diferente do adulto? Por um lado, é. Nós vamos ver que há fenótipos de sibilância na criança pequena e na criança maior. Por que isso? Porque muita criança pequena que chia não vai chiar para o resto da vida. E a criança maior pode se tornar ou não um adulto asmático. Tá? Está aqui o Zé de Moura, que não me deixa mentir, não vou falar do Jefferson porque ele é neuro, mas um pediatra, uma pneumopediatra, a gente vê muita criança que tem asma e que depois cresce, encontra com a gente. Eu estou recebendo na faculdade aluno, que foi meu paciente. Olha, professora, eu fiquei bom. Então, a asma da criança tem uma evolução bem diferente da do adulto, né? Então, uma história natural, vamos ver o grupo de risco, lembrar sempre do diagnóstico diferencial, porque nem tudo que chia é asma, né? E o manejo terapêutico, que é diferente do adulto, alguns medicamentos não vão poder ser usados, tá? Então, como que funciona isso aqui? Nós dois, eu e o Zé, estamos cansados de ver essa figura, mas é muito importante a gente resumir essa situação, tá? Que a criança pode se comportar como um sibilante transitório, que é uma criança que começa a chiar nos primeiros anos de vida, depois não chia mais, como um asmático que começa a chiar, nunca mais para, que é o verdadeiro atópico, né? E aquele que não é atópico, que não chiava e, do nada, ele começa a evoluir com uma sibilância, com uma asma não atópica, parecida até com a asma do adulto, que é uma coisa que pode acontecer, vocês vão vendo aqui, ó, com as crianças maiores. Tá? Então, hoje em dia, já se fala até em mais fenótipos de crianças com asma. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O vermelhinho, que é aquele indivíduo que começa a chiar desde pequeno e fica a vida inteira chiando, tá? E o azul, que é o transitório, que ele começa a chiar quando pequeno, ó, e depois ele não chia nunca mais. Então, é isso essa mensagem que a gente quer passar, que são as diferenças em relação ao adulto. Mas mostrar que aquele indivíduo persistente, ele tem aqui, vocês estão vendo, ó, uma perda da função pulmonar. Enquanto que o paciente, que é um asmático, um sibilante transitório, ele melhora, mas a função pulmonar dele nunca vai ser igual à bolinha, que é a criança que nunca teve chiado. Tá? Então, mostrar para vocês que a asma na criança, ela vai se apresentar de diferentes formas, com diferentes fenótipos, mas você tem que saber que é asma que você tem que tratar. Será que essa criança de 2 anos tem asma? Sibilância,
tosse, dificuldade para respirar, asma, induzida pelo vírus? Pode ser. Cresceu, não vai mais chiar? Pode ser. Vamos procurar fatores preditivos, mas ninguém pode saber o futuro de uma forma determinada. Mas tem que saber o tratamento a ser realizado naquele momento. Porque eu já participei de eventos no início da década de 2000, que o colega falava veementemente que não adiantava nada usar medicação preventiva para criança chiando nos primeiros anos de vida. Tinha mais é que aturar a mãe reclamando, porque ia melhorar. Hoje em dia já se sabe que isso está totalmente errado. A gente tem que tratar como asma, só que é uma asma que pode ser transitória. Estão entendendo? Para quando vocês lidarem com a criança nas diferentes faixas etárias, no final, a sopa de letrinhas é a seguinte: tudo é asma. De algum jeito é asma, ou induzida pelo vírus, ou transitória, ou persistente. O importante é tratar naquele momento e esperar a criança crescer. Tá? Hoje, depois de mais de 30 anos fazendo isso, a gente pode falar. Fala, querida. Vou falar. Vou falar. Então, olha só. A função pulmonar é a espirometria. Só que a função pulmonar vai ser avaliada de acordo com a idade da criança, com uma técnica. Só que muitas vezes a gente não dispõe. Por exemplo, eu posso avaliar uma criança, a função pulmonar de uma criança de 2 anos? Posso. Mas aonde faz esse exame? Não, no Brasil faz. No Rio Grande do Sul fazia, o colega fazia. Acho que... Não, olha só, calma aí. No Fernandes Figueira também fazia. Era um colete. Era um colete que a criança, é um colete que vestia na criança, e era feita uma manobra e você conseguia medir a função pulmonar. Pelo menos você tinha uma ideia de volume, te dava uma noção. Muitas crianças prematuras eram encaminhadas para lá, porque a espirometria, em geral, a gente só consegue fazer a partir de 6, 7 anos. Mas, por exemplo, lá no Fundão, onde eu trabalhei mais de 30 anos, a gente tem um estudo com mais de 1000 espirometrias, que vai ser até motivo de um mestrado agora. E tem um grupo de crianças de 4 anos que fez espirometria. Tá? Então, a criança precisa encher o pulmão, soprar no aparelho. Tá? Então, dependendo do grau, né, do cognitivo da criança, você consegue ter uma noção de função pulmonar. Então, tem como medir função pulmonar de uma criança na UTI neonatal. Tá? O negócio é o acesso a esse tipo de aparelho, que é muito difícil. Tá, gente? Não é em todo lugar que tem. Em geral, são locais que estão destinados à pesquisa. Tá? Não é uma rotina. Mas o que os estudos mostram para a gente, que realizaram esse tipo de medição, é que a função pulmonar acaba comprometida nessas crianças. Pode falar. A doutora falou que foi fenótipo, né? Isso. A asma cura? Porque falou que tem uns que chiam e outros deixam de chiar. São esses os diferentes fenótipos. A gente viu que tem crianças que são sibilantes transitórias. E acaba que, depois de uma certa idade, não chia mais. Se você está considerando isso cura, cura. É isso. Por isso são diferentes fenótipos. E vou ficar lá. Sim. Porque antes, né, se falava. Sim. Falando com um conceito, né? Eu tinha asma quando criança. E agora, depois de 40 anos, comecei a fazer crise. Não sei se você está referindo a isso, porque tem Pode ter um gap. amplo, né? Asma é isso. Não tem, não, porque erradamente você tem uma palavra para fazer isso. Você tem asma, uma vez asmático sempre. Sim. De uma certa forma, é isso. Você falou exatamente isso. Mas, às vezes, a criança é diferente do adulto. Às vezes, quem chia antes dos 5 anos não tem fatores preditivos, como nós vamos ver adiante, pode ser que não chie mais, porque o vírus, ele causa chiado. Por quê?
porque ele inflama a via aérea. E pode ser que depois, provavelmente com o crescimento da via aérea, esta criança que não tem uma atopia, um fator predisponente, ela não chie nunca mais. É isso. Aí é cura. Mas isso agora também é considerado asma. No início da vida, sim. Sim, 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 sim. Você pode... Bronquiolite, por exemplo, no 3 meses? Não, não. Bronquiolite é bronquiolite. Se for bronquiolite, é bronquiolite. Deixa eu acabar, eu vou te mostrar. Se começar a chiar várias vezes, você pode dizer que é um lactente sibilante ou uma asma induzida por vírus. É isso. Seu raciocínio está perfeito. Vamos lá, vocês vão ver. A maioria das crianças com sibilância, nos menores de 5 anos, não vai persistir sintomático nem desenvolver asma. Os vírus são os desencadeantes mais importantes das crises. E reconhecer fatores de risco para a persistência de sintomas é fundamental. Tá? Então, aí entra o bebê lactente sibilante. Porque é muito fácil para mim chegar aqui e dar uma aula. Asma é isso, isso, isso. Classificação essa, e tratamento essa. Mas eu sei que para vocês é interessante entenderem, porque vocês vão atender crianças de 2 anos, de 10 anos e o adulto de 20. Então, eu acho que é importante vocês terem essa ideia da asma ao longo da vida. E a gente que é pediatra lida com isso no dia a dia. Desde que a criança nasce até que ele é adolescente, 19, 20 anos, ele tem asma. E é diferente, entendeu o que eu quero dizer? E é asma, como o colega está aí colocando, exatamente. Então, se a gente começa a ver uma criança com chiado recorrente, agudo, mais de 3 ou mais episódios em 2 meses, crianças menores de 3 anos que estão sibilando de forma contínua. O primeiro episódio pode ser uma bronquiolite viral aguda, um bebezinho até 6 meses, até 2 anos, você pensa mais em bronquiolite do que em asma. Mas a partir de 2 anos, se essa criança começa a ter chiado recorrente, mesmo que seja em vigência de vírus, se você quiser dizer que ela teve 5 bronquiolites, pode dizer, né? Mas em termos conceituais, ainda se considera bronquiolite o primeiro episódio, tá? Mas não é errado dizer que teve outra bronquiolite, mas, em geral, quando começa a repetir, você já pensa num lactente sibilante. Para que isso? Para te dar aquele toque que você precisa tratar a intercrise, sabe? Porque, às vezes, a gente fica pensando que a criança está tendo 10 bronquiolites virais agudas. Sabe? Entendeu? Aí você vai tratar o quadro agudo, vai deixar a criança voltar para a creche, ter outra bronquiolite viral aguda. Será que fazendo um tratamento com corticoide inalado intercrise, você não evita isso? A criança deixa de ser internada, tem uma qualidade de vida melhor e não tem tanta perda de função pulmonar? Vocês estão entendendo a nuance? A criança tem que ser entendida dessa forma, porque é um ser em crescimento, em desenvolvimento, não está ali estático, tá? Então, a gente considera também como um fenótipo a criança que, além de estar tendo uma crise por uma bronquiolite viral aguda, como o colega lembrou, ele ficar desenvolvendo aquelas crises de sibilância. E aí, o que você vai levar em conta para achar que esse paciente é um candidato a ser asmático? Critérios maiores e menores. Isso aqui não cai de moda, tá? Em tudo que é consenso, em tudo que é discussão, está sempre lembrado. Familiares com asma, com alergias, criança que tenha também outro sinal de atopia, como dermatite atópica, internação, uma asma com uma crise mais grave, tá? A própria eosinofilia, sensibilização a alimentos e mais de 3 episódios, que também são critérios que fazem você pensar que não deve ser aquele sibilante transitório. Não deve, não estou falando que não é, tá? Então, o diagnóstico é essencialmente clínico nas crianças pequenas, porque não se consegue a prova de função pulmonar, a espirometria, como a colega bem lembrou, tá?
várias síndromes, outras doenças podem, né, apresentar sibilância. E a gente tem que estar sempre atento para o diagnóstico diferencial, tá? O diagnóstico, vamos lembrar aqui, deixa eu falar do lactente sibilante, já falei, displasia broncopulmonar, criança prematura. Vocês também, na ponta, não podem esquecer de lembrar naquelas crianças crônicas, às vezes com déficit de crescimento, com alteração de gastrointestinal ou não, mas lembrar sempre de pesquisar o teste do pezinho, tá, gente? Para não deixar passar criança com fibrose cística. É o meu caso. Calma. E tem outros aqui, mas eu trouxe o que é mais comum, ilustrado. O diagnóstico da asma, ele é clínico, né? Tosse crônica, dispneia, sibilância, desconforto torácico, às vezes à noite, sugerido, né, por um desses sintomas, mas também pode ter fatores desencadeantes. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas à medida que a criança cresce, a questão emocional faz muita diferença, né? O adolescente, prova, momento difícil na escola, a gente vê isso. O exame físico pode ser normal naquele momento, se não estiver em crise, né? Você pode ter o ciado, a sibilância, casos mais graves, a coisa já fica mais séria, né? Radiologicamente falando, o momento da crise não é ideal para a imagem, tá? Ninguém precisa se preocupar em radiografar a criança em crise de asma com história de eventos anteriores. Quando é a primeira crise de chiado, eu vou mostrar para vocês o primeiro diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar além daqueles. Então, ainda mais se a sibilância é localizada. Então, a gente vai valorizar sim. Agora, em geral, por favor, meu filho tem asma, está gripado e cansado e com febre. Será que ele está com pneumonia? Então, vamos examinar, vamos auscultar, vamos valorizar o tempo da febre, né? Todo o quadro clínico da criança, porque radiografar uma criança em franca crise de asma, gente, é sinônimo de dar antibiótico à toa. O principal desencadeante da asma, qual que é? Vimos aqui, juntos. O que é? Vírus, tá? Então, em geral, você não vai precisar antibiótico. E vírus também da febre, certo? Então, dando uns 2, 3, 4 diazinhos aí de calma, porque você pode ter até uma telectasia, né? Numa crise de asma. Daí confunde com o raio da imagem. Está borrado, vamos fazer antibiótico. Então, tentar evitar a falta do diagnóstico, mas também o uso indiscriminado, tá? Do antibiótico. Aí, reforçando, tá? A asma, o diagnóstico objetivo, ele é espirométrico, com um VFUM diminuído, abaixo de 80%, uma capacidade vital forçada que pode estar normal ou não, mas sempre a relação entre o fluxo expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada está diminuída, menor que 80%, tá? Até 80% é normal. A resposta ao broncodilatador também ajuda do diagnóstico espirométrico, tá? Vocês sabem isso, mas é o que eu digo, você vai aí encaminhar o paciente para uma investigação melhor e para controle de tratamento, mas começar o tratamento pela clínica, pelo exame físico, pela história, você pode começar, tá? Diagnóstico diferencial, eu já falei, né? Do ponto de vista agudo, o Zé me lembrou, né? Como vou mostrar para vocês, que é muito importante na criança, o diagnóstico diferencial da primeira crise, especialmente com aspiração de corpo estranho, e quadros mais prolongados, as doenças mais arrastadas. Então, toda vez, vamos pensar agora no tratamento. Você vai ter que tratar uma criança que tem crise. Primeiro eu vou tratar a crise, a gente vai falar um pouquinho. E depois a gente vai tratar esse paciente aqui, que ele teve uma crise de volta da sua casa e o paciente que internou ou que teve que frequentar uma emergência.
Então, são grupos bem diferentes, que a gente tem que ter uma abordagem bem cuidadosa, tá? Bom, primeiro, para tratar uma crise de asma, você pode, de uma maneira clínica, né, separar se você está lidando com um paciente de uma crise de asma leve, moderada ou grave. E isso é bastante instintivo, né? Se você vê um paciente pálido ou cianótico, você já observa que não está numa crise leve, né? Se você tem uma dispneia, que o indivíduo mal está falando as frases inteiras, você já fica também preocupado. Agora, na ausculta, isso é que eu acho muito importante lembrar. Você tem que sempre avaliar o todo. Um paciente dispneico com um tórax silencioso, que você nem ausculta sibilos, provavelmente a crise dele é bem mais grave do que um paciente menos dispneico com sibilância bilateral, tá? E outra questão também que às vezes a gente passa por essa situação é num paciente como esse aqui, você faz um resgate, você começa a auscultar sibilância. Ué, não tinha sibilos e agora tem? Claro, o pulmão estava fechado, agora começou a abrir, tá? Então, gente, muito cuidado. Eu acho que prestar atenção no grau de dispneia, no estado em termos de cor da pele do indivíduo e lembrar da ausculta sempre que possível, né? Óbvio, a gente é médico, tem esteto, a presença de sibilos numa crise leve, numa crise moderada e, às vezes, a ausência dos sibilos numa crise mais grave, tá? Alguma dúvida? Bom, mesma coisa aqui repetindo, né, mas só colocando que também no momento da crise você pode fazer uma avaliação funcional, uma prova de peak flow, não sei se vocês já ouviram falar, que é o pico de fluxo expiratório que o indivíduo sopra um aparelhinho e ali você mede, né, naquele primeiro segundo. Na prática, só em adulto, né? Em criança tem muito poucos estudos nesse sentido, porque na hora que a criança está na crise não tem condição de medir fluxo expiratório. Mas existem estudos em emergência, principalmente em adultos, mostrando, né, que você tem um pico de fluxo bem reduzido, abaixo de 50% do normal na hora da crise, o que é óbvio, tá? Mesma coisa, saturação de O2, hoje todas as emergências têm, então a gente considera, no caso da asma, 90, 92, para, né, ficar preocupado com a oxigenação. Os objetivos, a sequência de tratamento, então, no caso da asma, né, uma crise leve, você vai tratar com beta-agonista inalatório. A gente não usa mais praticamente brometo de patrópio. O corticosteroide pode ser usado no momento da crise, sim. Se a criança tiver condição de engolir, sempre por via oral. Isso é uma dúvida também que eu acho importante a gente esclarecer. O corticoide por via oral ele é tão bem absorvido quanto por via intramuscular ou venosa, tá? Então, não precisa furar a criança para fazer o corticoide, a não ser que seja uma situação logicamente grave, que a gente vai mostrar que a criança tem que ser internada, não consegue estar com alteração de sensório, e aí você não pode fazer por via oral, tá? Mas não é necessário via parenteral, você não está prejudicando o paciente, e em menos de 20 minutos você já vai ter efeito. Então, você pode usar o corticoide, não precisa nada venoso, muito menos aminofilina, tá? Oxigênio terapia na dependência do nível de saturação, broncodilatadores, corticoides, e essas drogas alternativas, elas são para asma grave. Deixa eu ver se eu botei aqui, tá? Vão ser utilizadas, né, no caso da asma grave, tá? Quando você já tem um grau de dispneia maior, uma alteração de sensório, a saturação de oxigênio abaixo de 90 a 92 e, com certeza, já com paciente internado, certo? Esteroides sempre, tá?
Se não puder fazer o beta 2 por via inalatória, que o efeito também é imediato e é muito bom, aí vai para a via endovenosa, mas em geral já é caso de UTI. Porque até em paciente internado grave, que se pega uma veia para dar uma maior segurança para o médico, o beta 2 ele é feito por via inalatória. Nós vamos discutir também isso, que eu acho que é uma coisa importante para vocês. Tá? O que eu ia falar mais em relação a tratamento de crise? Um ponto muito importante. Não sei se vocês estão vivendo isso na prática de vocês. Os jatos de salbutamol. O número de jatos do salbutamol. Se vocês olharem a bula, todos os estudos, a prescrição é de 2 jatos para tratamento de crise de asma. E existem trabalhos mostrando que até 4 jatos, até 6 jatos, até 10 jatos, você não teve efeito colateral grave. Tá? Isso fez com que as pessoas começassem a lançar mão de muitos jatos. Então, eu passei a receber criança usando em casa 8 jatos de aerolim, de salbutamol, de 6 em 6 horas. Eu não sei se vocês tiveram, alguém teve uma oportunidade. Então, o que eu penso e o que nós conversamos, nós, né, pneumos, colegas, em relação a isso. Quando você faz uma prova, uma espirometria, você faz uma prova broncodilatadora, você usa 4 jatos, você faz a prova, usa 4 jatos do broncodilatador e dali a 20 minutos você repete a prova para que você veja se há uma prova broncodilatadora positiva. Tá? Então, o que eu considero? No máximo 4 jatos está de muito bom tamanho. Porque se as diretrizes internacionais, se a GINA orienta 4 jatos para uma prova broncodilatadora, por que eu tenho que fazer 8 jatos, 10 jatos? Agora, a medicação é segura, porque antigamente todo mundo tinha medo da bombinha. Então, esses trabalhos foram sendo realizados para mostrarem, né, que ataque pneia, ataque cardíaco que poderia causar, os efeitos colaterais não seriam tão graves e que poderiam ser considerados medicamentos seguros. Porque também vocês jovens não passaram pela situação que eu vi na época também, que eu comecei a estudar asma, de pessoas que evoluíam para óbito pelo excesso do uso do beta 2. Porque os adultos, na sua dificuldade de respirar, na sua ansiedade, não tinha muitos outros recursos. Né? Década de 70 a gente começou a ter corticoide inalado, que foi 70, 80, que foi o marco no tratamento da asma. Então, o adulto ficava lá usando uma bombinha daquela com do aerolim, com 200 doses, dava para um dia, para 2 dias. Então, aí você teve problema e começou a história de que a bombinha matava. Então, até hoje, você vai prescrever medicação inalatória e muitas vezes as pessoas têm medo da bombinha. Fala. Até aí eu até chamei o médico da sala dele, que eu achei que ele ia parar, assim, porque ele ficou assim, não descia. Fiz um jato, nunca tinha acontecido comigo. Aí depois voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas só porque me lembrou isso, porque foi nessa experiência. Eu nunca tinha visto a reação de um aumento assim. Foi ele fazer, ele estava uma crise muito intensa, muito. Mais um jato? Eita. E ele tinha tipo em torno de 30 anos, assim. Será que ele não tinha feito mais outros jatos em casa? Ele tinha ido pela primeira vez no pneuma aquele dia. Não, mas tudo bem. Mas foi só isso, não sei se você já viu, mas eu estou falando isso porque me lembrou dessa situação, que no pronto-socorro fui fazer o resgate, Sim. O cara foi 240 e pouco, eu fiquei muito assustada. Aí eu faço com muita cautela hoje em dia. Entendi. Eu faço... Então, mas se você fizer 2 jatos, no máximo 4 jatos, em criança, eu nunca vi.
Eu não sei vocês, mas eu também vivi essa realidade, o Zé também com certeza, do Berotec. Lembra do Berotec? Tinham raiva do Berotec, medo do Berotec. Se fosse no médico, se a senhora passar Berotec não dou para o meu filho. Aí dava vontade de falar, então, para que a senhora veio aqui? Tipo, não, porque não tem como tratar asma sem um broncodilatador, não tem. Tá? E o beta-2 tem uma segurança, assim, determinada. Então, a gente não está fazendo nada errado. A gente usava beta-2 por via oral, que era muito pior, muito mais tóxico, via sistêmica. Não tinha, entendeu? Depois que a gente passou a usar a via inalatória, a gente tem, assim, uma segurança plena. Lembra, xarope? Lembra aquele outro? Tinha um outro que eu nem vou falar, que eles vão descobrir nossa idade. Isso não é didático. Mas é isso, gente. Então, então, assim, pode usar o beta-2 com segurança. Eu não vejo necessidade de 8 jatos, como eu estou vendo prescreverem nas emergências em Niterói, mas também nenhuma criança está morrendo por isso, porque a droga é segura. Tá? Agora, se der ruim, vai responder de acordo com o que está na bula do remédio, porque o laboratório ele vai assegurar a segurança do número de jatos que está na bula. Então, eu sempre falo isso com os meus alunos. O nosso prontuário médico, a nossa receita médica é a nossa proteção, tá? Ainda mais hoje que a gente lida com muita judicialização. E se você, um remédio que está escrito na bula, manda dar 2 jatos, você passa 8, se acontecer uma coisa com aquela criança, e se tiver que procurarem um culpado, vai ser você. Vale o escrito. Viu aquele seu, via esse troço. Entenderam? Então, eu acho importante sempre a gente colocar isso, porque a gente tem muita responsabilidade. A gente que lida com criança, gente, é uma responsabilidade, não é maior nem melhor que a de ninguém, mas é uma responsabilidade muito grande, porque a criança é um ser em crescimento. Tudo que você faz de errado, tudo que você deixa passar, vai ter uma repercussão, entende? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. Então, é isso. Vale. Oi, alô. Eu não sei se você está vendo, nessas emergências aí, eles têm feito de uma forma muito errada. Eles colocam a máscara, manda contar de 1 a 10. Aí a mãe conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A criança não dá tempo de inspirar. Eu vou falar disso. Medicamento. Exatamente. Outra coisa é ficar contando com a criança de 1 a 20. Sabe o que acontece? A criança aprende a contar. Então, a criança fica no espaçador contando. 1, 2, 3. O que acontece? A criança não respira. Faz 20 já. É isso mesmo. É isso aí. Por isso que eu acho, muitas vezes, que esse mundaréu de jatos aí não vai dar ruim. Porque é isso. 6 jatos de 4 em 4. Eu peguei 8. Mandou para casa. Para casa. É isso que eu estou falando. É para casa. É receita. Não, porque olha só, até numa UTI, você está ali com a criança monitorada, material para qualquer emergência, contando frequência respiratória, contando frequência cardíaca, você aumenta. Tá com muito, sei lá, uma criança maior, com uma broncoconstrição importante. Sob vigilância é uma coisa, mas você mandar isso para casa, gente, é muito jato. Enfim. Bom, as crises agudas, a gente já falou, né, a importância das viroses, mas também uma profilaxia ambiental ajuda, embora a gente saiba hoje em dia que a poeira, o animal de estimação podem funcionar também como fatores de proteção. Não sei se já ouviram falar da teoria da higiene, né? Então, lembrar que quando a criança já nasce com um gatinho, ok. O problema é quando ele nunca teve um gatinho e vem o gatinho, porque aí é um excesso de pelo, enfim. Sinusite, às vezes, não deixa a criança melhorar, refluxo, falta de adesão, técnica inadequada. Nós vamos ver adiante, tá?
E lembrar que o controle de asma é definido como uma ausência de exacerbações com uma qualidade de vida boa. E hoje também é um conceito que já está na moda de novo. A gente vai começar a discutir mais isso daqui para frente, que é o controle da asma. Porque antigamente a gente classificava a asma como leve, moderada e grave. Aí eu já estou saindo da crise. A crise continua sendo leve, moderada ou grave. Mas aquela criança que tem episódios repetidos, ela vai precisar de um tratamento da doença, que vai ser classificada como controlada, parcialmente controlada ou não controlada, tá? E cada vez mais se dá valor a isso aqui. Não ter sintoma diurno, não acordar por asma, não precisar de medicação de resgate, não ter exacerbações, atividades físicas normais, função pulmonar normal e mínimos efeitos colaterais, tá? Então, de agora em diante, a gente já está pensando na criança que tem crises repetidas. E aí, então, a gente vai ter esses níveis de controle de asma, tá? A GINA já foi atualizada agora, 2024, tá? Mas tem poucas modificações. É basicamente a questão dos imunobiológicos para asma grave, tá? Então, só para vocês saberem, o que é um paciente controlado, vocês veem, é o paciente que não tem nenhum daqueles sintomas lá que a gente mostrou, tá? Porque o que adianta? Vamos dizer, a colega estava 2 meses, estava 1 mês bem, mas provavelmente pegou um resfriado, não sei. Fez uma crise. Então, ela não está, vamos dizer assim, vamos lá, está tendo sintomas diurnos, está com limitações das suas atividades? Agora que eu estou uma semana usando Aerovir e Melhorou. estou com muita dificuldade para fazer bumelismo. Ó, calma aí, a gente conversa. Está acordando de noite com asma? Está precisando de medicação de alívio? Sua função pulmonar a gente não sabe. Então, você está com uma asma ou parcialmente controlada ou não controlada. Tá? Então, aí é o tratamento da doença. A crise, ela está tratando com a Aerolim. Agora, nós temos que tratar a doença, que é uma doença crônica. Tá? Antes de qualquer ação terapêutica, lembrar infecções, emocional, ambiente, a medicação que está usando, se a técnica está correta, a dose, se há comorbidades. Às vezes a pessoa está com uma sinusite crônica, até criança, gente, porque criança é até 19, 20 anos, certo? Pode estar com uma sinusite crônica que esse gotejamento posterior mantém esse broncoespasmo e a criança não melhora, tá? Então, pensar nisso e depois partir para uma ação terapêutica. Ninguém precisa decorar isso aqui, óbvio, tá? Esses aqui são os steps, os degraus que a GINA nos traz como sugestão para a conduta dessas pacientes e serve para a criança. Porque na GINA a gente tem um capítulo só para criança menor de 5 anos, tá? Tem um quadrinho como esse aqui. Deixa eu ver se esse aqui é de menor de 5 anos. Esse aqui é de criança, que é o da minha parte, pediátrica, mas também tem o dos adultos. Tá? Então, se o indivíduo tem uma asma que você está começando a tratar, que é uma asma que está assim, parcialmente controlada, você começa com o quê? Com corticoide inalado. Ainda aqui, no step 1, alguns nem sugerem nada, vamos dizer assim. Mas se você já tem um quadro de asma bem definido, seja ela asma induzida pelo vírus, seja ela uma asma já com sinais de atopia, você pode começar com uma dose baixa de corticoide inalado, tá? Se não melhora, você já parte para o step 3, que joga o broncodilatador de ação longa, a partir de 4 anos de idade, tá?
Não é uma medicação que eu posso ficar usando de rotina em criança pequena. Não está melhorando. Você ainda tem o recurso de aumentar a dose do corticoide inalado do seu LABA. E se vai para o STEP 5, que é a criança que não controla com corticoide inalado, nem com corticoide inalado mais LABA, que a orientação é você referir para uma unidade que tem um especialista. Tá? Aí já se vai estudar associação com tiotrópio, spray, associação com um imunobiológico, tipo uma anti-GE, hoje os anti-interleucinas que estão na moda, tudo isso que vocês já sabem. Então, lembrar que a gente tem uma sugestão de tratamento seguindo um degrauzinho, tá? Desde o corticoide inalado na dose baixa até as medicações mais modernas, vamos dizer assim. Tá? E o que eu posso dizer para vocês? O Zé, nós vimos a asma da criança, o tratamento se desenvolver. A gente tratou criança desde xarope de asma até imunobiológico. E eu posso dizer para vocês que o corticoide inalatório, vamos ver o que ele vai concordar ou não comigo. O corticoide inalado foi um marco no tratamento da asma da criança. Tá? Então, a gente resolve mais de 90% dos casos com o corticoide inalado até hoje. Agora, já estamos começando a discutir a questão de outras drogas que atuam na base da doença, da fisiopatogenia da doença, pensando na questão do remodelamento, que nós não sabemos. Tá? Então... Antigamente isso era muito comum internar. Exatamente. Hoje em dia você quase não vê. Exatamente. E isso internava muito. Mas o corticoide inalado acabou com isso. Então, 90% ou mais a gente tem resolvido. Agora, será... Mas a minha pergunta hoje é que eu nem vou falar isso aqui, porque é bem bizarro. Assim, quando eu uso corticoide inalado, eu estou tratando, vamos dizer, o alvo da inflamação, certo? Que é o pulmão. Eu estou tratando o brônquio inflamado, certo? Mas eu não estou tratando a molécula que causa a inflamação no brônquio. Será que isso é uma coisa que a gente vai... Eu não sei. Porque isso a gente tem que saber como que está a função dessas crianças todas que foram tratadas com corticoide inalado nos últimos 20, 30 anos. É um trabalho bacana esse, hein? Tem que achar alguém que queira estudar isso. Não, porque a gente tem segmento de pacientes de 30 anos. No fundão a gente tem. E se for cuidadoso, até no consultório. Bom, aí eu vou falar um pouquinho. Estão cansados? Quer que pare 10 minutos? Um pouquinho de técnica inalatória? Não vou falar um pouquinho de técnica, aí a gente mostra uns 2 casinhos e aí a gente acaba, tá? É porque, assim, eu achei que para fazer uma coisa que fosse realmente poder ajudar vocês. Mas se vocês estiverem cansados, eu vou bem rápido. A técnica inalatória é uma coisa importante, por quê? Não adianta tratar asma com técnica inalatória errada. E eu posso dizer isso para vocês, como pneumopediatra. Gente, tanto lá no fundão, como no consultório, cada vez que o paciente volta, você percebe que, às vezes, ele estava fazendo tudo errado, que você gastou meia hora para ensinar ele o certo. Eu não sei aqui, mas ela mesma está falando da dificuldade. Técnica inalatória não é fácil. É um capítulo à parte da medicina. Às vezes, a gente dá aula só de técnica inalatória, tá? Fala de efeito browniano, fala de sedimentação, não vou falar isso aqui, mas é para vocês terem uma ideia de como o negócio é complexo, tá? Então, só em resumo, quando você usa um dispositivo, um inalador dosimetrado, você vai... tem uma questão fisiopatológica que partículas grandes é igual a transmissão de doenças, né? Aerossóis.
A gente sabe que as partículas grandes, elas impactam na orofaringe. Elas não vão chegar no pulmão nunca. E as menores vão ser varridas de acordo com o fluxo aéreo laminar. Mas só para vocês terem ideia, partícula que consegue chegar no pulmão com mais facilidade são aquelas entre 1 e 5 micrômetro, isso. As menores de 1 são muito pequenas e às vezes não conseguem chegar porque elas ficam em suspensão, elas não conseguem sedimentar. Então, para vocês verem como a coisa é complexa, você tem que ter o tamanho adequado para poder a coisa funcionar, tá? E como eu vou fazer uma criança fazer isso aqui? Impossível, né? Por isso, a gente usa os passadores, que são tubos que a gente coloca entre a face da criança e o dispositivo pressurizado para otimizar o efeito do medicamento, porque senão não chega lá. E podem crer que, às vezes, em adulto ou até num paciente idoso com dificuldade, é um grande remédio, tá? Eu falo isso porque eu tenho muito paciente especial, né? E a gente, nos pacientes especiais, a gente é obrigado a usar o espaçador, tá? Porque é difícil, tá? O aerosol percorre o espaçador, enfim, leva um fluxo linear ou quase linear, que é o que a gente precisa para a medicação penetrar, tá? Bom, você aciona o aerossol e inspira de forma lenta e profunda. Essa é para você, que é adulta, pá, prendeu 10 segundos. Mas o Crenil, que eu comecei a usar recentemente, no momento que eu faço, eu começo a tossir. Eu não consigo nem engolir. Mas isso acontece. Aí eu tenho que fazer 3 Boa jatos viagem. para meio jato para conseguir. Eu sei, eu acredito. Eu tossindo demais. Mas vai passar. Mas isso é normal. E se você tiver com essa dificuldade, usa o espaçador, que aí o espaçador melhora isso. Tá? Mas acontece isso, porque é diferente. Às vezes é diferença no veículo, no tamanho da partícula, até na pressão do aerossol. E não é você a primeira pessoa que fala isso, tá? Bom, outra coisa é a forma que a gente faz na criança, né? De acionar o spray no interior do espaçador e pedir que o paciente respire normalmente, tá? Aí ele fica ali respirando em torno de 20 segundos. Tá? E avisa a mãe que não é para deixar a criança contar. Que a mãe fica toda feliz, doutora. Ele até aprendeu a contar. Aí eu falo, como assim? Aí ele, não, enquanto ele faz, ele está lá. 1, 2, não pode, porque aí você pede para ele ficar. Tá? Então, gente, acontece de tudo. Então, você tem que tirar a tampa, agita o inalador, coloca a máscara, pede para a criança inspirar expirar devagar. É isso, pedir que a criança continue inspirando, expirando lentamente 5 vezes, que vai ser 1, 2, então 10 a 20 segundos, tá? Os nebulizadores também podem ser usados. Esse aqui a gente mostra a figura que era do filho de Analice, uma amiga nossa, que é craque em técnica inalatória, que hoje essezinho aqui já é médico, vai ser ortopedista. Aí a gente bota a figura dele, que não é de paciente, não, a mãe deixa. Então é isso. Os nebulizadores convencionais também podem ser usados, porque muita família adora nebulização. Tá? Hoje menos. Eu observo, mas pode acontecer com um fluxo que não precisa obrigatoriamente ser oxigênio, um fluxo aéreo mesmo de ar comprimido, não precisa muito diluente, aquele negócio de botar 10 ml de soro com gotinha de alguma coisa, as gotinhas nem existem mais para comprar quase. Então, a questão do nebulizador está bem, né? Mas existe nebulizador a jato de ar. Vou mostrar. O ultrassônico, que o problema é que ele aquece a solução,
E agora está na moda o mesh, que é esse aqui. Que ele funciona a pilha, a mãe bota na bolsa, mas é caro, gente. Custa 300, 400 reais. Então, a gente não é todo mundo que pode comprar isso. Mas é um tipo de nebulizador que existe e que funciona à base de uma membrana vibratória. A vantagem é que ele não esquenta a medicação. Então, pode usar corticoide, porque o ultrassônico aquece a molécula do corticoide. Então, vamos seguir? Acho que esse aqui não precisa isso tudo. Só para a gente finalizar, começar já na parte final, quando a gente estuda a questão do corticoide inalado, que a gente viu que é a mola mestra do tratamento da asma. Então, vocês sabem que a gente tem a beclometasona, que é o Clenil, disponível na farmácia popular para as crianças, com HFA, que tem de 50 microgramas e tem o de 200. Então, até 4, 5 anos, a gente costuma usar 50, 2,2, tá? E acima, a gente já consegue usar o de 200, 1,1, tá? Lembrar que a altura final pode ter uma redução, mas se vocês virem a diferença na altura, né, é muito pequena, tá? Não chega a ser 2 centímetros na altura final, o que seria muito pior se essa criança ficasse fazendo uso de corticoide oral sistêmico, por conta de crises repetidas. Falando de fechamento da bífice óssea. Isso. Esse corticoide inalado termina... Isso, muito tempo. Mas no final da vida, o que se observa foi uma diferença de 1 centímetro na altura final. Tá? E se a criança não usa o corticoide inalado e ela ficar usando corticoide oral por conta de crises repetidas, com certeza os riscos são maiores, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, vamos lá nessas conclusões. Não apareceu uma supressão adrenal importante quando você usa um corticoide no espaçador, mostrando que tem segurança o uso do corticoide inalado nessas crianças. Enquanto que o corticoide oral, tá? Os estudos mostram que mais de 5 cursos durante 1 ano, você pode ter diminuição da densidade óssea, aumento do risco de osteopenia e fratura. Então, gente, esse negócio de predicin, xarope para tosse, prelone, prednisolona, é um absurdo. Em criança não pode ser usado, tá? Porque aumenta, sim, o risco de fratura. Então, a gente sempre fala que esses medicamentos deviam ser passados com receita dupla, igual antibiótico, né? Para ver se usa menos. A via inalatória é a preferida para o tratamento da asma. Tá? Tem um efeito direto sobre as mucosas, possibilitando o uso de doses baixas, redução de efeitos adversos. E o melhor dispositivo inalatório é aquele que é usado corretamente. Tá? Então, não adianta você estar mandando seu paciente usar de qualquer jeito. Manda ele fazer na sua frente, ver, e toda consulta, pergunta de novo, porque é impressionante. Vocês já viram aquele filminho do Dr. House? Não é ótimo? A moça reclamando que não melhorava nunca da asma. Aí ele mandou ela mostrar como ela estava usando. Ela pegou a bombinha, balançou a bombinha, botou um perfume de cada lado. Então, parece brincadeira, mas é verdade. Então, fechando, 2 casinhos para a gente discutir. Esta menina de 9 anos, IMC acima de 97, tem asma desde 5 anos, a mãe é asmática, usa beclometasona 2 vezes por dia, salbutamol, quando tem exacerbação. Nos últimos 2 anos, tem tido tosse pela manhã, acorda com falta de ar quase todo dia, usa o salbutamol, puff, melhora. Às vezes se sente bem, obviamente esquece de usar a medicação.
Nos últimos 2 invernos, ela internou, não tem comorbidade e tem uma boa profilaxia ambiental. Não sabe como usar o espaçador. Aí vamos lá. O que está acontecendo aí? 9 anos. Vocês acham que essa criança tem asma ou é um lactente sibilante? Então, ela já tem mais de 5 anos, tem história familiar de atopia, né? Ela é uma asmática. O que está acontecendo com ela em termos de controle da asma dela? Oi? Isso. Em resumo, ela não está controlada. Então, primeira coisa que eu vou ver, gente, está usando a medicação corretamente? Porque esse conceito, por que eu estou falando isso com vocês? Porque é muito comum chegar para a gente, especialista, asma, uma paciente dessa com asma de difícil controle. Isso é asma de difícil controle? Isso é asma grave? Pode até ser, mas no momento eu não posso afirmar. Se é uma asma não controlada com uma adesão inadequada ao tratamento, certo? Então, é muito importante você pesquisar. Outra coisa que você observa nessa menina de 9 anos, o que está chamando a atenção aí que está estranho? Obesidade é uma comorbidade, porque ali colocou nega comorbidade, mas é uma comorbidade. O que mais? Não acha estranho uma criança de 9 anos ter que usar espaçador? Em geral, a criança usa espaçador até uns 7, 8 anos, 7 anos. Porque depois ela começa a conseguir coordenar. Não que o espaçador seja ruim, tá? Pode até continuar usando espaçador. Mas depois de 5 anos, é bom que tire a máscara. Pelo menos se usar o espaçador, usar na boca. Porque senão muito se perde na face. Tá? Então, vocês veem que a técnica dessa menina está toda errada. Então, a primeira coisa aqui é a gente fazer o quê? Adequar a técnica. Tá? E rever se há uma melhoria nesse controle. E, como ela já tem mais de 4 anos, caso não controle só com corticoide inalado, você pode tentar associação com LABA. Todo mundo sabe o que é o LABA? LABA é a Long Action, é o broncodilatador. Oi? Não. O LABA é o... Não. O LABA é o salmeterol ou formoterol, tá? O tiotrópio, o nome comercial é o Spiriva. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Eu acho que eu trouxe. Enfim, então, é um caso bem comum, tá? Que a gente precisa, antes de mais nada, rever a técnica. Olha a espirometria dela como estava, ó. VFUM sobre CVF, abaixo de 80%, então tem um padrão obstrutivo. Melhorou 15% depois do uso do salbutamol e tem uma IgE alta, mostrando que ela tem uma atopia. Tá? Então, isso aqui a gente já falou. É uma criança com asma alérgica, não controlada, medicação de resgate, uso de resgate. Podemos aumentar o corticoide? Podemos associar um corticoide com LABA? Podemos, mas antes de mais nada, rever a técnica. Tá? Bom, na verdade, o que foi feito com essa criança? É um caso de vida real. Foi logo iniciado o corticoide com broncodilatador, melhorou tudo e foi orientado o uso correto, enfim. Então, foi uma opção. Mas, às vezes, se você tivesse corrigido só a adesão, revisto dali a 1 mês, quem sabe, né? Mas, às vezes, você só vai poder rever daqui a 3 meses, optou por fazer associação. Tá? Mas a associação não está disponível na farmácia popular. Nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós já fizemos uma nota técnica que juntamos com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para pedir que a medicação formoterol mais budesonida seja colocada na farmácia popular, o Symbicort. O Alenia e o Symbicort. Por quê? Porque... Então, mas é isso que eu estou falando, mas pode pegar como LME, como medicamentos especiais. Ah, com certeza.
Só que as nossas sociedades, a pediatria e a de adulto, a gente gostaria que o paciente pudesse pegar na farmácia popular, mas na medicamento especial pode pedir. É porque a gente que lida com criança não tem muito essa prática, entendeu? Mas para vocês que lidam com adulto, o SUS fornece. O Alênia fornece o Alênia, tá? 2, não. Vamos partir para esse aqui. Espera aí. Esse. Para finalizar. É um menino de 18 meses, com chiado no peito e tosse, pouca ou nenhuma dispneia. Trazido várias vezes à emergência, onde recebia, na época, esse aqui foi um paciente meu, tá? Verdadeiro. Fenoterol por nebulização e prednisolona oral. Isso era na época que as emergências ainda faziam nebulização. Hoje usam mais espaçador. Uma semana depois, volta. Tosse diurna e noturna. Prednisolona várias vezes. Negava a história familiar de atopia. Criança não tinha nada. Era um bebê gordinho. Vocês acham que precisa pedir algum exame? O que vocês acham que eu devia ter feito para essa criança? Vamos lá. Pedir uma imagem. Deixa eu ver se é esse que vem aí. Não, é esse. Não é esse. Ah, que saco, estraguei. Então... é esse. Olha só. Olha isso. Tá? O que chamava atenção no exame físico? A segunda vez que eu examinei, ele tinha sibilância bilateral. Então, pensei ali que nem o colega, uma bronquiolite. A segunda vez, ainda bilateral, mas achei diferente. E depois ele mantinha a sibilância de um lado só. Foi aí que chamou a minha atenção. Porque você não olha para uma imagem dessa, você vê o quê? Uma telectasia, que qualquer crise de asma pode dar. E essa sibilância unilateral que chamou a atenção, porque a asma, em geral, você tem sibilos dos dois lados. Tá? Então, aí essa criança foi submetida a uma broncoscopia e tinha uma tampinha de caneta pequenininha. Agora, vê. E eu já tive um outro caso. Deixa eu ver também. Não, tudo bem. E eu já tive um outro caso que não apareceu na radiografia de tórax, não tinha nada. Mantinha uma sibilância unilateral. Gato escaldado tem medo de água fria. Pediu uma tomo. E eu sou desses especialistas que pede pouco exame. Não é porque vai no meu consultório pneumopediatra que eu pedia, agora quase não tem mais consultório, mas quando eu tinha um consultório, eu nunca pedi tomografia de rotina, não sou pessoa de... Eu gosto muito de pegar no paciente, de examinar, de ouvir o que a mãe fala. E essa criança não tem alguma coisa errada aqui. Eu pedi uma tomo. Por quê? Se a criança está sibilando de um lado só, né? Criança ótima. Tipo esse aqui, só era menor um pouquinho, tinha 9 meses. Sibilando de um lado só, bom desenvolvimento, bom crescimento. O pediatra, ótimo. Me pediu ajuda. Fátima, olha só, não sei o quê. Pediu uma tomo. Era um osso de galinha. Um osso de galinha desse tamaninho. À esquerda. Sendo que, em geral, a aspiração é do lado direito. Um ossinho de galinha desse tamaninho. 9 meses o bebê. Então, assim, são coisas que a experiência vai mostrando e a gente quer falar isso para vocês. Examinem o doente. Não se preocupem por estarem trabalhando numa unidade básica de saúde. Prefiro um médico bom numa unidade básica de saúde do que o cara que só sabe pedir tomografia num hospital aí cheio de bambambó. Porque não é. Às vezes não sabe nem interpretar o exame que está pedindo.
E eu sempre tive essa pegada, sabe? De examinar, de ouvir o que a mãe fala. E eu percebi uma coisa na história desse pacientezinho, esse bebê, que a mãe, ela tinha uma profissão que ela trabalhava e ficava muito fora de casa. E a criança era muito bem cuidada, gente. Todas nós mães trabalhamos fora. Quem não vai deixar o filho com uma babá, com uma creche? Eu deixei minha filha, com certeza. Nenhuma crítica em relação a isso. Mas a criança era muito alimentada por terceiros. Então, eu acho que numa dessa... Até a mãe pode errar, mas é um azar, né? Um ossinho de galinha. Enfim, foi tudo, teve final feliz, a broncoscopia foi bem sucedida, o garoto já está até grande. Então, são mensagens, né, de experiência que a gente não tem no livro. Então, é uma coisa que eu queria falar para vocês. E aí, então, para a gente finalizar, eu acho que deu para a gente passear sobre a asma. Agora vocês têm que dar uma lidinha na Agenda 2024, se puder dar uma olhada lá na parte das crianças, ou pega as diretrizes da SBPT. Dúvidas? Oi. Ah, boa pergunta. Inibidor de leucotrieno. O inibidor de leucotrieno, ele, na própria gina, ele é uma alternativa para aqueles casos leves, tá? Que você fica na dúvida se faz ou não faz alguma coisa. Mas, eu vou ser franca com vocês, caiu muito em desuso, porque se observou, principalmente em adolescentes e adultos, alterações de comportamento, com tendências até a questões de suicídio. Então, o antileucotrieno, ele saiu da moda em adulto e adolescente, mas saiu da moda, tá? Acho que ainda tem seu lugar como uma medicação anti-inflamatória não corticoide, mas naqueles que têm associação com rinite. Então, hoje, se eu tiver que usar, pensar em fazer a mãe ter esse gasto, eu pensaria mais nos pacientes com rinite. Porque quando você trata asma num paciente atópico, você tem que tratar rinite. Lembrar do conceito das vias aéreas unidas, que a gente fala desde a década de 2000. Nós estamos na década de 2000, mas no início dos anos 2000. Não, é porque o tempo passa muito rápido. E quando surgiu o antileucotrieno, poxa, quantas vezes a gente foi à palestra e a gente usou muito. Mas, realmente, para asma, o controle do corticoide, nada substitui o corticoide. Agora, sem dúvida nenhuma, a via aérea alta se beneficia. Se beneficia, eu tenho ido a algumas palestras que eu ouvi, inclusive com o otorrino, eles gostam muito. Hã? À noite. O comprimido é ao deitar, ou sachê ou comprimido. Mas eu posso dizer assim que eu hoje prescrevo bem menos. Também hoje não sou mais parâmetro, né? Mas, não, gente, porque, para falar a verdade, a gente no serviço público, é uma medicação que muitas vezes você, entre a mãe comprar um corticoide com LABA para uma criança com asma e comprar um antileucotrieno, a gente vai fazer ela comprar a medicação com LABA, entendeu? E, se for o caso, usar um corticoidezinho nasal, entendeu? Hoje, então, que a gente está com tanta criança autista, eu fico com medo de usar medicação que interfere no comportamento, entendeu? Porque eu tive casos de criança que perdeu o sono, que ficou agitado. Eu vi, há anos atrás. Alguma dúvida? Então, o brometo de patrópio está lá no STEP 5, para os casos que não responderam com nada. É um anticolinérgico. Eu até trouxe ele aqui, mas é que eu não queria demorar muito. Espera aí. Está na outra apresentação. Não está aqui. Enfim, o brometo de patrópio, o ipatrópio é um anticolinérgico, né? Então, ele tem um efeito muscarínico. Porque a gente sabe que a broncoconstrição, ela melhora você dando um beta-2 adrenérgico
ou você usando um anticolinérgico, certo? Então, eu tenho casos que eu associei tiotrópio e tive uma boa resposta, mas são casos lá do STEP 5. E falo isso porque, né, sou especialista. Para mim, não vem a asma boa que melhora com beclometasona, certo? Então, essa criança, por exemplo, uma das crianças foi uma bronquiolite obliterante, que a gente usou off-label, o ipatrópio, por conta e risco, lá no IPPMG, lá no fundão. E hoje o garotinho está com 8 anos, entendeu? E a gente usou, ele não tinha nem 2. Ele usou muito tempo, mas ele foi uma bronquiolite obliterante grave, que não saía do hospital, e aí a gente começou a tentar aumentar o LABA, né? Tudo off-label, e acrescentar o tiotrópico, por exemplo. Entendeu? Tenho pacientes grandes, assim, adolescentes com asma de mais difícil controle, que melhoraram também no STEP 5. Tem uma boa resposta. No adulto, a resposta diz que é melhor ainda, né? Inclusive, hoje eles falam muito naquela tripla terapia, que vem o corticoide, o beta-2 e o anticolinérgico, o LAMA, né, que eles chamam, no mesmo dispositivo. Aí já era legal vocês discutirem isso com alguém que pudesse falar de asma no adulto para eles. Agora, também é o mesmo caso da criança. Já fica mais para o especialista, entende? Porque 90% resolve com o corticoide. Tá? Oi. O que você acha da terapia MART? Olha, eu acho... É o que a gente tem hoje no dia a dia, tá? Acho que pode funcionar, mas é o que eu estou te falando. Já obriga o indivíduo a ter o alênia. Então, eu estou falando com vocês de, vamos lá, serviço público, posto de saúde. Eu acho que a terapia MART para a criança, a gente não criou a experiência que os médicos de adultos. Vocês sabem o que é terapia MART? É você estar usando o broncodilatador. Tratar a crise com o mesmo que você faz prevenção, porque o formoterol tem efeito rápido. O formoterol é quase como o salbutamol em termos de momento de ação. Ele começa a agir em menos de 20 minutos. Então, o formoterol pode ser considerado uma medicação boa para resgate, só que não isolado. Também já teve ele isolado, não se usa mais. Só se usa ele junto com corticoide, que no caso é a budesonida. Então, a pessoa usa de 12 em 12 horas para controle da asma. Se começar a ter alguma exacerbação, começa a usar de 8 em 8, pode usar de 6 em 6, no máximo 72 microgramas dia. Tá? Esse é o resgate? Isso, resgate... Como se fosse aerolín, substituto aerolín, pero... Não. É quando você está usando o corticol, o LABA, o formoterol, com o corticoide para tratamento da doença 2 vezes por dia. Se a pessoa entra em crise, ela não precisa usar o aerolín. Ela usa o mesmo remédio repetido. Porém, a senhora está falando de aumentar a frequência. Achei que era o resgate com aerolín sintoma. Isso. Sintoma, não é aumentar a frequência, como se fosse, está com falta, usa, está com falta já. Isso. Não, aumentar a frequência. Entendi. Sim, entendi. É isso mesmo. Então, o que eu acho? Como pediatra, eu vou te falar francamente, eu nunca usei muito, mas não tenho nada contra. E tenho colegas que já usaram. Mas é o que eu digo, a gente é um pouco diferente no nosso dia a dia, mas pode usar. Você usa o 600 ao invés do 6200, para não ficar fazendo muito corticoide. Mas o que é importante aí é a dose do broncodilatador, que não pode ultrapassar muita coisa. Mas pode. Você tem experiência? Não. Só perguntei qual. Facilita por um lado, mas vejam bem, acaba usando a medicação mais cara, de controle, mais vezes.
Então, se você tem esse acesso, não, é legal. É legal. Pode sim. Tá? Então é isso, pessoal. Bom, queria agradecer a doutora Maria de Fátima novamente. É a segunda vez que ela vem aqui, ela vai vir outras vezes. Tomara que da próxima vez o elevador esteja funcionando, né, Fátima? É bom que a gente faça exercício. E aí, quero agradecer a ela, agradecer muito a presença dela aqui. Fico muito grata dela poder vir aqui dispensar essa nossa aula aí de asma. Tá bom?